Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje vão ser as reações de eliminação. Então, repare, substituição, as coisas são trocadas. Adição, entram átomos. Eliminação é completamente diferente. Na eliminação só saem átomos. Mas agora repare, esses átomos não saem de maneira espontânea, senão a molécula nem existiria. Quando a molécula se formasse, o que vai sair, saía e não existiria mais aquela molécula. Então veja, na reação de eliminação, nós precisamos atrair para fora o que tem que sair. Ou colocando um reagente externo que atraia coisas para sair, ou então dando condições ambientais especiais para que a reação se processe. Por exemplo, uma temperatura elevada pode acontecer. Por exemplo, um meio ácido pode acontecer. Ou seja, o problema nosso é condições de reação e como que eu faço a retirada do que tem que sair. Vamos começar a trabalhar essas ideias. Iniciando com eliminação de X2. X é o símbolo mundialmente usado para halogênio, ou seja, X2 pode ser Cl2, Br2 ou I2. Se alguém aí está sentindo falta do flúor, tem razão. É muito difícil eliminar átomos de flúor de uma molécula orgânica. A eliminação, então, começa do cloro. Cl2, Br2 e I2. Como funciona? A partir de derivados dihalogenados vicinais, tratando-os com zinco em pó. Derivados dihalogenados vicinais. Vicinal, vizinho, vizinhança. Eu vou ter dois halogênios em carbonos vizinhos. Naturalmente, eles não sairiam. O que eu faço, então, para atrair os halogênios para fora? Reação com zinco. Zinco zero. O metal zinco. Tendência dele se transformar em mais 2. Zinco é grupo 2B. Então, tem 2 elétrons no seu último nível, tende a ser mais 2. Por exemplo, cloreto de zinco vai ser ZnCl2. Encaixamos o tema. Os dois halogênios vão sair com o zinco, vai se formar um sal de zinco. Deixamos lá duas vagas em carbonos vizinhos. Vai se formar a ligação π, eu vou obter um alceno. Vamos ver tudo isso com detalhe no esquema. Repare então, derivado dihalogenado vicinal. Estão aqui os dois átomos de X em carbonos vizinhos. O zinco que é quem vai chamá-los para fora. Eu vou pegar os dois átomos de X, juntar com o zinco e vou obter ZnX2. Que mais? Aqui a ligação vai se fazer e eu vou ter a estrutura do alceno. Está aqui a estrutura do alceno. O A e o B se mantiveram. O D e o E se mantiveram. Onde estavam os dois átomos de X, que não existem mais, agora você tem a dupla ligação. Que nome eu posso dar para ZnX2? Muito fácil. X não é halogênio? Halogênio, halogeneto. Ou mais curtinho, aleto. Então, genericamente, aleto de zinco. Ou seja, cloreto, brometo e iodeto de zinco. Vamos a um exemplo? Vem comigo na tela. Então, veja. Nós temos aqui um derivado de bromado. Um derivado de bromado vicinal. 3 carbonos, 2 bromos. O nome genérico é dibromopropano. Só que eu preciso posicionar os 2 bromos, dizer que eles são vizinhos. Poderiam não ser? Então eu tenho ali o 1,2 dibromopropano, reagindo com o zinco. O zinco vai puxar os bromos para fora. Olha no esquema. Os 2 bromos saem com o zinco, formação de ZnBr2. E vai aparecer uma dupla ligação aqui. Vamos ver? A dupla ligação apareceu, onde havia os 2 bromos, exatamente na mesma posição. Todo o resto da molécula permanece intacto e houve a formação do brometo de zinco. Vamos pegar outra vez o gancho da eliminação? Nenhum átomo entrou, nenhum átomo foi trocado. Havia 2 bromos que saíram, 2 bromos que foram eliminados. Reação de eliminação. Esse é o nosso tema. Bom, vamos continuar brincando de eliminação.
Sabe o que nós vamos ver agora? Eliminação de HX. Aonde HX? Bom, X é o halogênio. Então HX pode ser HCl, HBr, HI. Como é que a coisa vai funcionar? A partir de derivados monohalogenados, tratados pela potassa alcoólica. Vamos ver o esquema e aí eu te explico melhor. Olha só, está aqui o derivado monohalogenado. Só tem um halogênio, só tem um átomo de X. Trata com KOH. Como é que vai sair? Está facílimo de ver. X sai com potássio, formação de KX. Não tem uma hidroxila? Seria supernatural essa hidroxila entrar. Essa hidroxila entrar onde está o X. O que eu formaria? Eu formaria um álcool. E essa reação não seria uma eliminação. Essa reação seria uma substituição. Então eu tenho que impedir a substituição, bloquear a substituição, uma vez que o meu interesse é a reação de eliminação. Como é que eu faço isso? Fácil. Não ia se formar um álcool? Então eu já coloco o álcool na reação para inibir a formação de mais álcool. Se alguma coisa já existe na reação, a sua formação está inibida. Então eu dissolvo a potassa em álcool, daí o nome potassa alcoólica. Vê se você guardou. A presença de álcool inibe a formação de álcool. Se álcool não vai se formar, não é reação de substituição. Logo, como é que eu continuo? Vem na tela de novo. O X já saiu com o K. E a hidroxila não pode entrar. Então, um hidrogênio do carbono vizinho, aonde está o X, vai sair para se combinar com a hidroxila. E a formação vai ser de água. Não vai haver formação de álcool. Observe, então. Formação de KX. KX. Formação de água. O hidrogênio do carbono vizinho, com a hidroxila, formação de água. E aqui, onde havia o H e o X, aparece a ligação dupla, formação do alceno. Observe a preservação do resto de toda a estrutura. D e E, D e E. A e B, A e B. Eu simplesmente formei a molécula do alceno. Acho que um exemplo vai ajudar a gente a entender. Temos aqui o 2-cloropropano reagindo com KOH em meio alcoólico, o que todo mundo chama de potassa alcoólica. Vamos esquematizar tudo. Cloro sai com potássio, formação de KCl. Um hidrogênio de um carbono vizinho é indiferente aqui ou aqui, a estrutura é simétrica em relação ao carbono central, esse hidrogênio ou esse hidrogênio, combinando com a hidroxila e formação de água. Finalmente, a formação da ligação dupla, dando origem à estrutura do propeno. Observe. KCl, água, propeno, exatamente como nós explicamos. Professor, existe alguma regra nas reações de eliminação? Existe sim, Gotinha, e é uma regra muito importante, porque é ela que vai decidir qual é o hidrogênio que sai fora. Eu vou poder escolher, digamos assim, não é escolher, é prever. Eu vou poder prever qual é o hidrogênio que sai. Quem fez essa regra foi um químico russo, que entendeu exatamente como funcionava. É a regra de Zaitsev. Repare como funciona. Nas reações de eliminação, o hidrogênio sai preferencialmente do carbono menos hidrogenado. Será que eu vou conseguir aplicar isso na prática? Claro que vou. Observe. Cloro colocado no carbono 2, reagindo com KOH. O cloro sai com potássio, perfeito, formou KX. E agora? Qual é a minha opção de saída? No carbono vizinho, no vizinho da esquerda, existem 3 hidrogênios. No vizinho da direita, existem 2 hidrogênios. A opção é que saia o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Carbono menos hidrogenado, se não me engano, é o carbono de número 3. Vamos conferir? Então, repare. Saiu esse cloro, formou-se o KCl. Saiu esse hidrogênio, formou-se a água. E a ligação dupla vai nascer aqui. É fundamental que você possa raciocinar toda a reação sem desenhar, desenhando depois.
Você já viu onde vai ser a dupla. A dupla vai ser entre os carbonos 2 e 3. Com toda tranquilidade, você pode até dar nome ao composto. O composto que vai se formar é o 2-buteno, porque a ligação dupla vai estar entre o 2 e o 3. Você vai me perguntar o seguinte: poderia se formar um buteno? Até pode, até se forma, mas o rendimento em um buteno é muito baixo, ou seja, essa reação é preferencial para a formação de 2-buteno. Escrevendo os produtos todos, então, KCl, água e 2-buteno. Veja, quando os produtos aparecem para nós, não é nenhuma surpresa. Nós já sabíamos exatamente o que ia se formar. Esse é o grande truque dessa matéria. Você prevê. Você não sai desenhando que nem um maluco para adivinhar o que vai acontecer. Você tem que raciocinar. Eliminação de água. A eliminação de água também pode ser chamada de desidratação. E frequentemente é chamada assim. Qual é o meu interesse agora? Eu vou desidratar álcoois. Mas desidratar álcoois na intenção de obter alceno. Ou seja, eu tenho que tirar